Capítulo 3. Da estrutura e da organização dos orçamentos. Artigo 4º. Para efeito desta lei, entende-se por 1. Substituto, o menor nível da categoria de programação, sendo utilizado especialmente para especificar a localização física da ação. 2. Unidade orçamentária, o menor nível da classificação institucional. 3. Órgão orçamentário, o maior nível da classificação institucional, cuja finalidade é agrupar unidades orçamentárias. 4. Concedente, o órgão ou a entidade da administração pública federal, direta ou indireta, responsável pela transferência de recursos financeiros oriundos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União, destinados à execução de ações orçamentárias. 5. Convenente, o órgão ou a entidade da administração pública direta ou indireta, de qualquer esfera de governo, bem como a organização da sociedade civil, com os quais a administração pública federal pactue a execução de ações orçamentárias com transferência de recursos financeiros. 6. Unidade descentralizadora, o órgão da administração pública federal direta, a autarquia, a fundação pública ou a empresa estatal dependente, detentora e descentralizadora da dotação orçamentária e dos recursos financeiros. 7. A unidade descentralizada, o órgão da administração pública federal direta, a autarquia, a fundação pública ou a empresa estatal dependente, recebedora da dotação orçamentária e dos recursos financeiros. 8. Produto, o bem ou o serviço que resulta da ação orçamentária. 9. Unidade de medida, a unidade utilizada para quantificar e expressar as características do produto. 10. Meta física, a quantidade estimada para o produto no exercício financeiro. 11. Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo. 12. Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento de ação de governo. E 13. Operação especial. As despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo federal, das quais não resulta um produto e não é gerada contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. Parágrafo 1º. As categorias de programação de que trata esta lei serão identificadas no projeto de lei orçamentária de 2020, na respectiva lei e nos créditos adicionais, por programas, projetos, atividades ou operações especiais e respectivos subtítulos, com indicação, quando for o caso, do produto, da unidade de medida e da meta física. Parágrafo 2º. Ficam vedadas, na especificação dos subtítulos: 1. Alterações do produto e da finalidade da ação, e 2. Referências a mais de uma localidade, área geográfica ou beneficiário, se determinados. Parágrafo 3º. A meta física deve ser indicada em nível de subtítulo e agregada segundo o projeto, a atividade ou a operação especial e estabelecida em função do custo de cada unidade do produto e montante de recursos alocados. Parágrafo 4º. No projeto de lei orçamentária de 2020, deve ser atribuído a cada subtítulo, para fins de processamento, um código sequencial que não constará da respectiva lei, e as modificações propostas nos termos do disposto no parágrafo 5º do artigo 166 da Constituição deverão preservar os códigos sequenciais da proposta original. Parágrafo 5º. As atividades que possuem a mesma finalidade devem ser classificadas sob um único código, independentemente da unidade executora. Parágrafo 6º. O projeto deve constar de uma única esfera orçamentária sob um único programa. Parágrafo 7º. A subfunção, nível de agregação imediatamente inferior à função, deverá evidenciar cada área da atuação governamental. Parágrafo 8º. A ação orçamentária, entendida como atividade, projeto ou operação especial, deve identificar a função e a subfunção às quais se vincula e referir-se a um único produto. Parágrafo 9º. Nas referências ao Ministério Público da União, constantes desta lei, considera-se incluído o Conselho Nacional do Ministério Público. Artigo 5º. Os orçamentos fiscal e da Seguridade Social compreenderão o conjunto das receitas públicas, bem como das despesas dos poderes do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União, seus fundos, órgãos, autarquias, inclusive especiais, e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, das empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social, com direito a voto, e que dela recebam recursos do Tesouro Nacional
devendo a correspondente execução orçamentária e financeira da receita e da despesa ser registrada na modalidade total no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, SIAF. Parágrafo único. Ficam excluídos do disposto neste artigo: 1. Os fundos de incentivo fiscais, que figurarão exclusivamente como informações complementares ao projeto de lei orçamentária de 2020. 2. Os conselhos de fiscalização de profissão regulamentada, constituídos sob a forma de autarquia. E 3. As empresas públicas ou as sociedades de economia mista que recebam recursos da União apenas em decorrência de: a. participação acionária. B. fornecimento de bens ou prestação de serviços. C. pagamento de empréstimos e financiamentos concedidos. E D. transferência para aplicação em programas de financiamento, nos termos do disposto na alínea C do inciso 1 do caput do artigo 159 e do parágrafo 1º do artigo 239 da Constituição. Artigo 6º. Os orçamentos fiscal, da Seguridade Social e de investimento discriminarão a despesa por unidade orçamentária, com suas categorias de programação detalhadas no menor nível, dotações respectivas, especificando a esfera orçamentária, o grupo de natureza de despesa, GND, o identificador de resultado primário, a modalidade de aplicação, o identificador de uso e a fonte de recursos. Parágrafo 1º. A esfera orçamentária tem por finalidade identificar se o orçamento é fiscal, F, da Seguridade Social, S, ou de investimento, I. Parágrafo 2º. Os GNDs constituem a agregação de elementos de despesa de mesmas características quanto ao objeto de gasto, conforme discriminados a seguir. 1. Pessoal e encargos sociais, GND 1. 2. Juros e encargos da dívida, GND 2. 3. Outras despesas concorrentes, GND 3. 4. Investimentos, GND 4. 5. Inversões financeiras, incluídas as despesas referentes à constituição ou aumento de capital de empresas, GND 5. E 6. Amortização de dívida, GND 6. Parágrafo 3º. A reserva de contingência prevista no artigo 13 será classificada no GND 9. Parágrafo 4º. O identificador de resultado primário, RP, auxilia a apuração do resultado primário previsto no artigo 2º, o qual deve constar do projeto de lei orçamentária de 2020 e da respectiva lei em todos os GNDs e identificar, de acordo com a metodologia de cálculo das necessidades de financiamento, cujo demonstrativo constará anexo à Lei Orçamentária de 2020, nos termos do disposto no inciso 9 do anexo 1, se a despesa é: 1. Financeira, RP 0. 2. Primária e considerada na apuração do resultado primário para cumprimento da meta, sendo: a. Obrigatória, RP1. B. Discricionária, não abrangida pelo disposto na alínea C deste inciso, RP2. C. Discricionária, decorrente de programações incluídas ou acrescidas por emendas. 1. Individuais, de execução obrigatória nos termos do disposto no artigo 166, parágrafo 9º e parágrafo 11 da Constituição, RP6. 2. De bancada estadual, de execução obrigatória nos termos do disposto no artigo 166, parágrafo 12 da Constituição e artigo 2º da Emenda Constitucional número 100 de 2019, RP7. 3. Vetado. E 4. Vetado. Ou 5. De comissão permanente do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e da Comissão Mista Permanente do Congresso Nacional, RP8. E 6. De relator geral do projeto de lei orçamentária anual que promovam alterações em programações constantes do projeto de lei orçamentária ou inclusão de novas, incluídas as de ordem técnica, RP 9. 3. Primária, discricionária, constante do orçamento de investimento e não considerada na apuração do resultado primário para cumprimento da meta, RP4. Parágrafo 5º. Nenhuma ação conterá, simultaneamente, dotações destinadas a despesas financeiras e primárias, ressalvada a reserva de contingência. Parágrafo 6º. A modalidade de aplicação, MA, destina-se a indicar se os recursos serão aplicados: 1. Diretamente pela unidade detentora do crédito orçamentário ou, em decorrência de descentralização de crédito
crédito orçamentário por outro órgão ou entidade integrante dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. 2. Indiretamente, mediante transferência por outras esferas de governo, seus órgãos, fundos ou entidades, ou por entidades privadas, exceto o caso previsto no inciso 3. Ou 3. Indiretamente, mediante delegação por outros entes federativos ou consórcios públicos para a aplicação de recursos em ações de responsabilidade exclusiva da União, especialmente nos casos que impliquem preservação ou acréscimo no valor de bens públicos federais. Parágrafo 7º. A especificação da modalidade de que trata o parágrafo 6º observará, no mínimo, o seguinte detalhamento. 1. Transferências a estados e ao Distrito Federal, MA 30. 2. Transferências a municípios, MA 40. 3. Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos, MA 50. 4. Transferências a instituições privadas com fins lucrativos, MA 60. 5. Aplicações diretas, MA 90. E 6. Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, MA 91. Parágrafo 8º. O empenho da despesa não poderá ser realizado com modalidade de aplicação a definir, MA 99. Parágrafo 9º. É vedada a execução orçamentária de programação que utilize a designação a definir ou outra que não permita a sua identificação precisa. Parágrafo 10. O identificador de uso, IU, tem por finalidade indicar se os recursos compõem contrapartida nacional de empréstimos ou de doações, ou se são destinados a outras aplicações, e deverá constar da Lei Orçamentária de 2020 e dos créditos adicionais, no mínimo, pelos seguintes dígitos, que atenderão o Código das Fontes de Recursos. 1. Recursos não destinados à contrapartida ou à identificação de despesas com ações e serviços públicos de saúde ou referentes à manutenção e ao desenvolvimento de ensino, IU 0. 2. Contrapartida de empréstimos do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, IU 1. 3. Contrapartida de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, IU 2. 4. Contrapartida de empréstimos por desempenho ou com enfoque setorial amplo, IU 3. 5. Contrapartida de outros empréstimos, IU 4. 6. Contrapartida de doações, IU 5. 7. Recursos para identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde, de acordo com os artigos 2º e artigo 3º da Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, IU 6. E 8. Recursos para identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, observado o disposto nos artigo 70 e artigo 71 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no âmbito do Ministério da Educação, IU 8. Parágrafo 11. O identificador a que se refere o inciso 1 do parágrafo 10 poderá ser substituído por outros, a serem criados pela Secretaria de Orçamento Federal, da Secretaria Especializada da Fazenda do Ministério da Economia, com a finalidade de identificar despesas específicas durante a execução orçamentária. Artigo 7º. Todo e qualquer crédito orçamentário deve ser consignado diretamente à unidade orçamentária, a qual pertencem as ações correspondentes, vedando-se a consignação de crédito a título de transferência a outras unidades orçamentárias integrantes dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Parágrafo 1º. Não caracteriza infringência ao disposto no caput, bem como a vedação contida no inciso 6 do caput do artigo 167 da Constituição, a descentralização de créditos orçamentários para a execução de ações pertencentes à unidade orçamentária descentralizadora. Parágrafo 2º. As operações entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, ressalvado o disposto no parágrafo 1º, serão executadas obrigatoriamente por meio de empenho, liquidação e pagamento, nos termos do disposto na Lei 4.320, de 17 de março de 1964, utilizando-se a modalidade de aplicação 91. Artigo 8º. O projeto de Lei Orçamentária de 2020, o qual será encaminhado pelo Poder Executivo Federal ao Congresso Nacional e a respectiva lei, serão constituídos de 1.
Texto de lei. 2. Quadros orçamentários consolidados relacionados no anexo 1. 3. Anexo dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social contendo: a. Receitas, discriminadas por natureza, identificando as fontes de recursos correspondentes a cada cota-parte de natureza de receita, o orçamento a que pertencem a sua natureza financeira, F, ou primária, P, observado o disposto no artigo 6º da Lei 4.320 de 1964, e B. Despesas, discriminadas na forma prevista no artigo 6º e nos demais dispositivos pertinentes desta lei. 4. Discriminação da legislação da receita e despesa referente aos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. E 5. Anexo do orçamento de investimento a que se refere o inciso 2 do parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição na forma definida nesta lei. Parágrafo 1º. Os quadros orçamentários consolidados e as informações complementares exigidos por esta lei identificarão logo abaixo do título respectivo o dispositivo legal a que se referem. Parágrafo 2º. O projeto de lei orçamentária de 2020 e a respectiva lei conterão anexo específico com a relação dos subtítulos relativos à obra e serviços com indícios de irregularidades graves, cujas execuções observarão o disposto no capítulo 10. Parágrafo 3º. Os anexos da despesa prevista na linha B do inciso 3 do caput deverão conter, no projeto de lei orçamentária de 2020, quadros síntese por órgão e unidade orçamentária que discriminem os valores por função, subfunção, GND e fonte de recursos. 1. Constantes da Lei Orçamentária de 2018 e dos créditos adicionais. 2. Empenhados em exercício de 2018. 3. Constantes do projeto de Lei Orçamentária de 2019. 4. Constante da Lei Orçamentária de 2019 e 5. Propostos para o exercício de 2020. Parágrafo 4º. Na Lei Orçamentária de 2020, serão excluídos os valores a que se refere o inciso 1 do parágrafo 3º e incluídos os valores aprovados para 2020. Parágrafo 5º. Os anexos do projeto de lei orçamentária de 2020, do seu autógrafo e da respectiva lei terão as mesmas formatações dos anexos correspondentes da lei orçamentária de 2019, exceto quanto às alterações previstas nesta lei. Parágrafo 6º. O orçamento de investimento deverá contemplar as informações previstas nos incisos 1, 3, 4 e 5 do parágrafo 3º e no parágrafo 4º por função e subfunção. Parágrafo 7º. A lei orçamentária anual poderá conter previsões de despesas para exercícios seguintes, com especificação em ações específicas de investimentos em obras e empreendimentos estruturantes, com um custo total previsto de no mínimo R$ 50 milhões. Artigo 9º. O Poder Executivo Federal encaminhará ao Congresso Nacional, no prazo de até 15 dias, contado da data de envio do projeto de lei orçamentária de 2020, exclusivamente em meio eletrônico, demonstrativos elaborados a preços correntes, com as informações complementares relacionadas no anexo 2. Artigo 10. A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária de 2020 conterá: 1. Resumo da política econômica do país, análise da conjuntura econômica e indicação do cenário macroeconômico para 2020 e suas implicações sobre a proposta orçamentária de 2020. 2. Resumo das principais políticas setoriais do governo. 3. Avaliação das necessidades de financiamento do governo federal relativas aos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, explicitando as receitas e despesas e os resultados primário e nominal implícitos no projeto de lei orçamentária de 2020, na Lei Orçamentária de 2019 e em sua reprogramação e aqueles realizados em 2018, de modo a evidenciar: a metodologia de cálculo de todos os itens computados na avaliação das necessidades de financiamento e b. Os parâmetros utilizados, informando separadamente as variáveis macroeconômicas de que trata o anexo das metas fiscais referidas no inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 4º da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, verificadas em 2018 e suas projeções para 2019 e 2020. 4. Indicação do órgão que apurará os resultados primários e nominal e de como será a sistemática de avaliação do cumprimento das metas. 5. Demonstrativo sintético dos principais agregados da receita e da despesa. 6. Demonstrativo sintético, por empresa, do programa de dispêndios globais, informando as fontes de financiamento, com o detalhamento mínimo igual ao estabelecido no parágrafo 3º do artigo 43
3, a previsão de sua aplicação e o resultado primário dessas empresas, metodologia de apuração do resultado. 7. Demonstrativo de compatibilidade dos valores máximos da programação constante do projeto de lei orçamentária de 2020 com os limites individualizados de despesas primárias calculadas na forma prevista no parágrafo 1º do artigo 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. E 8. Vetado. Parágrafo 1º vetado. Parágrafo 2º vetado. Parágrafo 3º vetado. Artigo 11. O projeto e a lei orçamentária de 2020 discriminarão, em categorias de programação específica, as dotações destinadas: 1. As ações descentralizadas de assistência social para cada estado e seus municípios e o Distrito Federal. 2. As ações de alimentação escolar. 3. Ao pagamento de benefício do Regime Geral de Previdência Social. 4. Ao pagamento de benefícios assistenciais custeados pelo Fundo Nacional de Assistência Social. 5. As despesas com os benefícios dos servidores civis, empregados e militares, e aos seus dependentes, exceto com a assistência médica e odontológica. 6. As despesas com assistência médica e odontológica aos servidores civis, empregados, militares e aos seus dependentes. 7. A concessão de subvenções econômicas e subsídios, que deverão identificar a legislação que autorizou o benefício. 8. A participação em constituição ou aumento de capital de empresas. 9. Ao atendimento das operações relativas à redução da presença do setor público nas atividades bancárias e financeiras, autorizadas até 5 de maio de 2000. 10. Ao pagamento de precatórios judiciários, de sentenças judiciais de pequeno valor e ao cumprimento de sentenças judiciais de empresas estatais dependentes. 11. Ao pagamento de assistência jurídica a pessoas carentes, nos termos do disposto no parágrafo 1º do artigo 12 da Lei 10.259, de 12 de julho de 2001, do artigo 98 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015 e do artigo 5º, caput, inciso 74 da Constituição. 12. As despesas com publicidade institucional e publicidade de utilidade pública, inclusive quando for produzida ou veiculada por órgão ou entidade integrante da Administração Pública Federal. 13. A complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, nos termos do disposto na legislação vigente. 14. Ao atendimento de despesas de pessoal e encargos sociais decorrentes da concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, inclusive resultante de alteração de estrutura de carreira e do provimento de cargos, empregos e funções. 15. Ao auxílio financeiro aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para fomento de exportações. 16. As transferências aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para compensação das perdas de arrecadação decorrentes da desoneração das exportações, nos termos do disposto no artigo 91 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 17. Aos pagamentos de anuidades ou de participação em organismos e entidades nacionais ou internacionais da seguinte forma: A. Para valores acima de R$1 milhão ou o equivalente em moeda estrangeira, em que o compromisso tenha sido estipulado, conforme taxa de câmbio utilizada como parâmetro na elaboração do projeto de que trata o caput, em programação específica, que deverá identificar nominalmente cada beneficiário e, B. Para valores iguais ou inferiores ao previsto na linha A, deverá ser utilizado a ação 00 ou que contribuições a organismos internacionais sem exigência de programação específica. 18. A realização de eleições, referendos e plebiscitos pela Justiça Eleitoral. 19. A doação de recursos financeiros a países estrangeiros e doações internacionais nominalmente identificados. 20. O pagamento de despesas decorrentes de compromissos firmados por meio de contrato de gestão entre órgãos e entidades da administração pública e as organizações sociais, nos termos do disposto na Lei 9.637, de 15 de maio de 1998. 21. A capitalização do Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas. 22. Ao pagamento de benefícios e pensões especiais concedidas por legislações específicas e ou sentenças judiciais, não classifica como pessoal e encargos sociais, nos termos do disposto no parágrafo 2º do artigo 92. 23. Ao pagamento de cada categoria de despesa com saúde relacionada nos artigo 3º e artigo 4º da Lei Complementar número 141 de 2012, com o respectivo Estado e Distrito Federal, quando se referir a ações descentralizadas. 24. Ao pagamento do seguro-desemprego.
25. As despesas com ajuda de custo para moradia ou auxílio moradia, no âmbito dos poderes do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União. 26. As despesas com estruturação da atenção especializada em saúde mental. 27. Vetado. 27A. As despesas relacionadas ao abastecimento de água, esgotamento, manejo de resíduos sólidos e saneamento em municípios de até 50 mil habitantes, independentemente de região metropolitana e região integrada de desenvolvimento econômico, RID, no âmbito da FUNASA. 28. A construção e ampliação de creches e pré-escolas. E 29. As ações que contribuam para a implantação da economia circular como instrumento de desenvolvimento econômico e social, caracterizado por um conjunto de procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos. Parágrafo 1º. As dotações destinadas à finalidade de que trata o inciso 17 do caput, 1. Deverão ser aplicadas diretamente pela unidade detentora do crédito orçamentário ou, em decorrência de descentralização de crédito orçamentário, por outro órgão ou entidade integrante do orçamento fiscal ou da Seguridade Social, na forma prevista no inciso 5, parágrafo 7º do artigo 6º. E 2. Ficarão restritas ao atendimento, respectivamente, de obrigações decorrentes de atos internacionais ou impostas por leis específicas. Parágrafo 2º. Quando as dotações previstas no parágrafo 1º se referirem a organismos ou entidades internacionais, 1. Deverão ser destinadas exclusivamente ao repasse de recursos com a finalidade de cobertura dos orçamentos gerais dos organismos e das entidades internacionais, admitindo-se ainda a. Pagamento de taxas bancárias relativas a esses repasses. B. Pagamentos eventuais a título de regularizações decorrentes de compromissos regulamentares. E C. Situações extraordinárias devidamente justificadas. 2. Não se aplicará a exigência de programação específica quando o valor referido no inciso 17 do caput for ultrapassado na execução orçamentária em decorrência de variação cambial ou aditamento do tratado, da convenção, do acordo ou de instrumento congênere. 3. Caberá ao órgão responsável pelo pagamento da despesa, realizar a conversão para reais da moeda estrangeira em que o compromisso tenha sido estipulado, a fim de mensurar o valor previsto tanto para a elaboração do projeto de lei orçamentária de 2020, quanto para as solicitações de créditos adicionais. E 4. Caberá à Secretaria de Assuntos Econômicos Internacionais, da Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, no âmbito do Poder Executivo Federal, estabelecer os procedimentos necessários para os pagamentos decorrentes de atos internacionais de que trata o inciso 17 do caput. Artigo 12. Nos termos do disposto do Decreto 6.094, de 24 de abril de 2007, serão priorizados pelo FNDE, através de Plano de Ações Articuladas, PAR, os municípios que apresentam despesas para cobrir déficit de salas de aulas. Parágrafo único. Fica autorizado, no âmbito do Plano de Ações Articuladas, PAR, os procedimentos de prorrogação de prazo e reprogramação de subação de termos de compromissos pactuados nos procedimentos realizados na funcionalidade de execução e acompanhamento do módulo PAR do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação, SISMEC. Artigo 13. A reserva de contingência, observado o disposto no inciso 3 do caput do artigo 5º da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, será constituída exclusivamente de recursos do orçamento fiscal que equivalerão, no projeto e na Lei Orçamentária de 2020, a, no mínimo, 0,2% da receita corrente líquida constante do referido projeto. Parágrafo 1º. Serão consideradas, para fins do disposto no caput, as eventuais reservas: 1. A conta de receitas próprias e vinculadas. E 2. Para atender programação ou necessidade específica. Parágrafo 2º. Para fins de utilização dos recursos a que se refere o caput, considera-se como evento fiscal imprevisto a que se refere a linha B do inciso 3 do caput do artigo 5º da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a abertura de créditos adicionais para o atendimento de despesas não previstas ou insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária de 2020. Parágrafo 3º. O projeto de Lei Orçamentária de 2020 conterá reservas específicas para atendimento de 1. Emendas individuais no montante equivalente ao da execução obrigatória do exercício
exercício de 2017, corrigido na forma estabelecida no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 107 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias e 2. Emendas de bancada estadual de execução obrigatória, equivalente ao montante previsto no artigo 2º da Emenda Constitucional número 100 de 2019, descontados os recursos destinados ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, FEFC, de que trata o inciso 2 do caput do artigo 16C da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997. Artigo 14. O Poder Executivo Federal enviará ao Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária de 2020 com sua despesa regionalizada e, nas informações disponibilizadas em meio magnético de processamento eletrônico, apresentará detalhamento das dotações por plano orçamentário e elemento de despesa. Parágrafo único. Para fins do atendimento ao disposto no inciso 13 do anexo 1, os órgãos dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público da União e a Defensoria Pública da União deverão informar, adicionalmente ao detalhamento a que se refere o caput, os subelementos das despesas de tecnologia da informação e comunicação, inclusive hardware, software e serviços, conforme relação divulgada previamente pela Secretaria de Orçamento Federal da Secretaria Especial da Fazenda do Ministério da Economia. Artigo 15. Até 24 horas após o encaminhamento da sanção presidencial do autógrafo do projeto de lei orçamentária de 2020, o Poder Legislativo enviará ao Poder Executivo Federal, em meio magnético de processamento eletrônico, os dados e as informações relativos ao autógrafo, no qual indicarão, de acordo com os detalhamentos estabelecidos no artigo 6º, 1. Em relação a cada categoria de programação do projeto original, o total dos acréscimos e o total dos decréscimos realizados pelo Congresso Nacional e 2. As novas categorias de programação com as respectivas denominações. Parágrafo único. As categorias de programação modificadas ou incluídas pelo Congresso Nacional por meio de emendas individuais deverão ser detalhadas com as informações a que se refere a alínea E do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 131.